O Internacional está classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Após vencer o São Luís no Beira-Rio por 3-0, agora enfrenta o Juventude em Caxias do Sul numa reedição da 11ª rodada do estadual. Enquanto isso, o time de Cudê já trabalha para enfrentar o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil em meio da semana. E o técnico Eduardo Cudê causa um rebuliço por deixar as portas do clube abertas a Oscar e disse muito claro que na janela do meio do ano este é o jogador que ele quer que o Inter busque. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo, um forte abraço para a galera que tá por aqui, quem tá chegando novo também se inscrevendo no canal, ativando aí a notificação para receber os conteúdos, deixando o like, compartilhando. Muito bacana a presença de vocês e essa parceria que a gente tem feito aqui. Quero pedir desculpas para vocês, ontem não consegui estar, na Maratona Mais 45 do Vozes do Gigante, estou bem debilitado, ainda estou um pouco mal, mas conversei com algumas pessoas aqui na parte da manhã, eu preciso gravar esse vídeo para contar algumas coisas para vocês, principalmente a respeito do Oscar e a coletiva, bombástica aí talvez, que o Eduardo Cudê, técnico colorado, concedeu ontem ao final da vitória colorada. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal. Espero que tu tenha ganho um dinheirinho ontem, porque ontem era quase roubar da máquina, botar uns pila na KTO, Próximo jogo contra o Juventude é um pouco mais difícil e as odds devem estar muito maiores. Então vai lá, já te inscreve agora, faz o teu cadastro e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de bônus, 20% de free bet e aí botar uns pila no bolso na semana que vem, Começa o primeiro, provavelmente o jogo deve ser domingo, tá? Ainda que tenha um debate na televisão por conta de que o jogo no sábado, ele tem a transmissão da RBS TV, que é a detentora dos direitos. Mas, como o Inter jogou nos últimos 2 sábados, a tendência é que seja domingo. Principalmente pelo fato de que vai a Brasília na quarta-feira, então teria que descansar lá, voltar na quinta para logo embarcar para Caxias do Sul. Algo me diz que o jogo vai ser no domingo, em cima até de tudo que já conversei com as pessoas aqui nos bastidores, tá? Mas eu quero falar que o Inter, eu discordo um pouco da avaliação de alguns colegas, de que o Inter tirou o pé no segundo tempo, os gols do Valência e do Igor Gomes fizeram o Internacional meio, não é bem soberbo, que eles quiseram dizer, mas falaram que o Internacional aí largou o jogo, e aí por isso foi agredido pelo São Luís. Isso é bem verdade, foi agredido pelo São Luís, mas porque o Inter, quando quis jogar, dominou a partida o tempo todo. Tanto que poderia ter feito vários outros gols depois com o Alan Patrick, com o Maurício, que acabou fazendo depois seu gol, O Alário também tentou, bateu uma bola na trave, bem rente, ao lado direito do goleiro. Eu não enxergo dessa forma, eu acho que o Inter fez a imposição técnica, tática e até mesmo física, e aí simplesmente depois do 2-0 segurou a onda, porque tá para jogar na quarta-feira logo de novo contra um adversário que é, se for olhar, muito melhor que o São Luís e a grande sensação do Campeonato Carioca. Tá na semifinal com grandes méritos, um time organizado, então me parece que o Inter jogou estrategicamente e não de uma forma de recuar ou de abrir mão do jogo, como muita gente está dizendo. Gosto da ideia, Gosto da ideia de ver um banco de reservas dar uma qualidade interessante para o time do Cudê. Como, por exemplo, o Bruno Gomes entrando muito bem, o Luca entrando muito bem, com uma fome de fazer gol, com uma fome de mostrar vontade. O Bruno Henrique dizer que é um dos melhores do meio-campo do Inter, é quase chover no molhado. Que jogador que cresceu em relação a si mesmo, do ano passado para cá, de ter uma pré-temporada de entendimento do jogo, entendimento do que o Cudê quer. E aí, é um absurdo o que esse jogador faz em termos de pifar jogadores, em termos de complementação, de triangulação de passes e, olha, tudo que o meio do campo do meio-campo do Inter precisa para ser agressivo, e principalmente intenso nas partidas, tá?
Vamos lá, na coletiva do Kudê, a gente vai falar do Oscar, tá? Só que ele destaca novamente, né, que ele, mais do que ninguém, ele tá iludido. E claro, porque chegaram os reforços, mas porque o time vem jogando muito bem. A ideia de jogo do Kudê, ela tá muito impregnada já no ambiente do Internacional. É muito claro de que o Inter tem uma maneira de jogar agressiva para frente, em que o adversário ganha uma abafa o tempo todo, né? O tempo todo o jogador adversário ele está fora da zona de conforto, então ele sabe, né, que não só com os acréscimos, mas com o que o time vem fazendo, dá para estar ilusionado, né, como ele fala, em termos de campeonatos, né? Não só o Campeonato Gaúcho, mas também o que vem aí, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e as competições aí que o Inter vai enfrentar. Quando ele fala do Oscar, eu vou contar o que eu sei, tá? Desde o início do ano, eu bati na tecla do meia misterioso, lembra? E naquele meia misterioso tinha o nome do Fred, falei por aqui, muita gente não, né, disse que não tinha cabimento e tal, mas era um dos nomes que o Inter tinha numa lista meio que de reforços impossíveis. Tem o Naitan Nandes também, e um deles é o Oscar. Eram 4, tá? Mas eu vou pegar o Oscar agora para a gente não se deter muito aqui. Vocês podem voltar depois nos conteúdos aqui do canal, se vocês quiserem lembrar um pouco do que eu falei no início do ano, tá? Acontece o seguinte, essa chegada, ou a possível chegada, ou a vontade da chegada do Oscar, ela tem a ver com a saída do Maurício. Todos dentro do Beira-Rio garantem que o Maurício não fica no segundo semestre. O Maurício vai pegar, primeiro que era para ele estar nas Olimpíadas, né? E ganhar uma valorização a mais. Isso não aconteceu, porque o Brasil não acabou não classificando para as Olimpíadas. Então, ele fica no Beira-Rio, vai jogar Sul-Americana, vai ter uma visibilidade também internacional, só que já há muitos interessados, e principalmente o futebol italiano no Maurício, tá? E sem contar os clubes brasileiros, né, que estão sempre botando uma pressão no Internacional para tentar contratar o jogador. O que já me disseram? Que o Maurício está sendo trabalhado, o negócio Maurício, tá? A ponto de ele ser vendido a mais de 10 milhões de reais. Lembrando que o Inter tem 50%, seria 10 milhões de euros, perdão, por os 50%. Menos de 10 milhões o Inter não pegaria. Logo, já há conversas para ele, então, deixar o Beira-Rio no meio do ano. Beleza? Muito que nem o Johnny, que lá em setembro já se falava que o Betis ia pegar, acabou, né, em dezembro, anunciando o jogador. Só que aí o Kudê quer, obviamente, né, uma reposição. E enxerga no Oscar este jogador. Gente, o Oscar está há 7 anos na China. E agora, desde 2023, ele está no Shanghai Port. Tá? E ele tem um contrato agora até novembro de 2024. E ele diz que quer sair da China para voltar ao futebol brasileiro. Em declarações, tanto ele quanto a esposa já disseram que foram muito felizes no Inter, que gostam de Porto Alegre, que viveram uma fase maravilhosa da carreira do Oscar. E o Oscar já disse que no Brasil só jogaria no Inter. Ainda que tenha, né, toda aquela questão do Flamengo lá atrás, que tentou contratar o Oscar com camisa do Flamengo e tudo mais. Eu não vou me apegar nessa questão, né, porque, claro, o mercado ele é não só dinâmico, mas o mercado ele é de quem paga mais. A grande questão está no desejo do Eduardo Kudê e na possibilidade, né, de o Oscar descer valores que hoje são impossíveis de o Inter pagar, né? Hoje ele ganha 10 milhões por mês, 10 milhões de reais por mês na China. Então, claro que muita gente também dentro do Beira-Rio também diz o seguinte, esse cara já ganhou dinheiro para a 20ª geração, ele não precisa mais de dinheiro. Então não é talvez a questão financeira que vai valer. Eu não bato muito nessa tecla, eu não acredito muito. Tá? E lá atrás, o Kudê, em 2020, já queria o jogador, a ponto de uma vez ele chegar a dizer que ele ia a nado até a China. Vocês lembram disso? Então, lá atrás ele já falava com o jogador. Quando ele fala que o empresário do Thiago Maia é o mesmo do Oscar e ele já está incomodando o cara, ele deixa muito claro de que já há um planejamento para o meio do ano. O Kudê, ele é malandro, ele não ia chegar e colocar uma pressão no presidente Alessandro Barcelos
pública se não houvesse nada, ele não ia chegar e falar abertamente para ter concorrência se não houvesse alguma coisa. O Inter, por óbvio, né, que vai querer esse jogador, seria louco não querer. Só para ter uma ideia, tá? Nos últimos 35 jogos, o Oscar, desde 2023, tá? No Xangai, ele fez 35 jogos pelo Xangai. Ele esteve envolto em 23 gols. É quase um gol por jogo que ele esteve envolto com a camisa do Xangai. Então é óbvio, né, que mesmo com 32 anos o cara tem muita lenha para queimar. Chega aqui hoje com um nível De La Cruz, com um nível Gerson, um nível de jogador muito, mas muito fora, né, do contexto do que existe hoje no Campeonato Brasileiro. Então, nesse sentido, que me parece muito claro que não só dá para sonhar com ter Oscar, como há questões que vão ficar, óbvio, né, reservadas, que vão ficar sem ser divulgadas, mas que a gente, como colorado, pode sim, né, achar que o Oscar pode voltar para o Beira-Rio no segundo semestre, principalmente para ser o grande nome do Campeonato Brasileiro e das finais ali, né, da Sul-Americana. Se tudo der certo, estaremos ali batendo de frente com os grandes, não só da América, mas também do Brasil. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais e mais uma vez te peço desculpas, né, por não estar com vocês ontem e ao longo aí, né, da Maratona Mais 45. A gente vai se falando nesse domingão. Curtam a família, aproveitem. Valeu. Tchau.